Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Como que foi a semana de vocês? Como se passaram e sustentaram mais uma grande semana? Uma semana que teve muitas oportunidades, tá? Muitos trades aí. Confesso que eu não acreditava numa movimentação tão expressiva no pregão de sexta-feira, tá? Pós-feriado, último dia ali da semana, mas o que o mercado entregou pra gente com boas oportunidades, você tem que ter aproveitado. E se você não aproveitou e não conseguiu entender, eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Vou explicar passo a passo do que você deveria ter enxergado, de como que você vai começar a analisar, e nós vamos fazer uma prévia aqui do que pode acontecer no decorrer dessa semana que se inicia. Semana que eu tenho certeza que vai ser extremamente abençoada e automaticamente muito lucrativa. Para você que tem dúvida, para você que tem necessidade, para você que quer estar junto com a gente, é só preencher o formulário aqui abaixo, comentar, curtir esse vídeo, não deixar de se inscrever aqui no canal e, claro, compartilhar para que a gente possa levar cada dia mais e mais à frente esse conhecimento que ajuda e que abençoa muitas pessoas. Não perca mais tempo, não fique de fora, vamos com tudo e bora pro game, tá? Nossa movimentação no pregão de sexta-feira, vamos começar aqui pelo índice. Como eu gosto, você já me acompanha, já gosto sempre de falar sobre os 5 minutos, depois a gente vai para um gráfico menor, tá ok? Nossa movimentação lá nos 5 minutos era uma movimentação muito característica. Felipe, mas característica de quê? De muita sacanagem. Por que você acha que isso aqui é uma movimentação característica? Deixa eu até aumentar aqui para ficar até mais fácil aqui, ó. Por que você acha que isso aqui é uma movimentação característica de sacanagem? Olha o que a gente tinha. Nós tínhamos uma movimentação de abertura mínima e máxima. O mercado já abre manipulando o fundo. Eu falei com o pessoal, galera, eu quero comprar esse índice aqui, mas, poxa vida, eu quero comprar, mas eu quero ser um comprador não varejista. Eu quero ser um comprador com contexto. Primeira informação aqui que vocês têm que observar, tá? Não operem com gráfico desse jeito não, galera. Tem muito erro do varejo que é operar com gráfico desse jeito. O que o cara enxerga? O cara só enxerga um pouco daqui do fundo e principalmente a movimentação do candle do movimento. O candle do dia. Isso não é legal. Isso não é muito positivo. Por quê? Porque você perde as referências corretas e coerentes. Então, aqui, dito isso, nossa movimentação ali na abertura, o mercado gerou uma oportunidade, eu não consegui entrar nesse trade, tá? Por que eu não consegui entrar? Mesmo enxergando, eu não saio clicando por clicar. Felipe, mas você não viu que era um Fair Value Gap que estava em aberto, que dava pra gente usar como referência? Tá, galera, mas é um trade que dá tão rápido, que passa tão rápido, que às vezes não é nem interessante. E eu vou ser muito sincero, para mim não é interessante porque, como o mercado abre aqui abaixo, ele pode não estar mostrando para a gente um movimento de captura de liquidez como foi evidenciado a partir do momento que ele sobe. E sim, um movimento característico de abril mudou a referência dessa leitura de alta e dando continuação para baixo. E se está dando continuidade para baixo, você quer tentar adivinhar o fundo ou você prefere esperar a clareza de uma entrada? Nós priorizamos a clareza de uma entrada e nessa priorizar essa clareza de entrada esperamos para vender aqui em cima. Deu venda? Infelizmente não. Felipe, onde que foi dar venda nesse índice, então, nesse pregão de sexta-feira, que deu esse contexto aí que você está tanto falando? Galera, foi um trade no gráfico de 5 minutos apenas. Você tem um movimento de alta, o mercado vai subindo aqui, com poucas referências claras de entrada, mas o mais importante de tudo é quando o mercado retorna a essa região. Retorna a essa região validando para você uma oportunidade vendedora. E olha que trade espetacular. Olha que trade indecente que você tinha. A única coisa que você deveria ter tido aqui era ter paciência para pegar essa operação, que ela aconteceu por volta das 14 horas. Poxa, Felipe, das 13 horas ali, perdão, né? 13h30, 13 horas ali, mas demorou demais, galera. Às vezes é assim que acontece. E tem muita operação que está acontecendo depois de bastante tempo. Por quê? Porque o mercado por si só está criando toda a liquidez que ele tanto precisa. Olha o movimento do início do pregão. Felipe, mas aqui é um movimento expressivo, galera, mas olha que movimento meio sem graça. Não chega numa região boa para se vender, trabalha próximo de um fundo para se comprar e no final das contas você não tem clareza para executar. Lá no gráfico de 1 minuto, que foi
que a gente usou como base para fazer as nossas operações, tá? Você tem que ir se adaptando ao que o mercado está te entregando. Vamos para a primeira oportunidade aqui. Abre um fundo, abre um topo. O que o mercado fez? Ganhou um topo. Qual que é a primeira informação que você tem? Oportunidade de subir comprado. O que eu fiz? Analisei e procurei onde está a minha liquidez. Felipe, se você tem essa primeira oportunidade de liquidez, quer dizer então que você tem sua primeira oportunidade de compra aqui. Eu acabei comprando aqui, galera, mas antes tomei um stopzinho. Qual que foi o stopzinho que eu tomei? Acreditando numa microestrutura e principalmente nesse movimento de manipulação. Se manipulou, já era para mim uma vendinha. Se eu não me engano, esse stop que a gente acabou levando aqui foi um stop de 60 pontos ou 65 pontos. Eu não lembro agora ao certo aqui, tá? Mas foi um desses dois valores que a gente acabou tomando esse stopzinho. Uma oportunidade de tentar descer vendido com ele para aí sim voltar comprado. Só que o que o mercado fez, e a gente não se perde nesse tipo de situação, manipulou. Felipe, como é que você sabe que isso é manipulação? Galera, eu não sei. Até que o mercado mostre. Eu tenho que analisar os dois lados da moeda. Trabalhar as duas referências. Primeira, manipulação para o mercado jogar o preço para baixo, atacando um topo e virando a tendência. E a segunda informação que ela é muito relevante e que gerou esse trade. O mercado sim ganhou estrutura, o mercado sim ganhou estrutura, o mercado sim deixou um fundo que inicialmente vai se tornar liquidez para a gente. Então, por isso, dessa comprinha aqui debaixo. E o mercado gera esse belíssimo movimento. Para quem ainda esticou, eu não estiquei, tá, galera? Eu acabei trazendo até essa região aqui, porque tinha um Fair Value Gap lá no gráfico de 5 minutos, bem aqui, e coincidiu com esse Fair Value, coincidiu com o Fair Value Gap do 5, mais essa basezinha aqui do gráfico de 1 minuto. Uma região de bagunça. E se eu julguei isso daqui sendo uma captura de liquidez, para mim isso aqui era uma oportunidade de sustentar um trade dentro dessa região. E aí, o que acaba acontecendo? A oportunidade de virada. Eu acabei não conseguindo inverter com maestria essa ordem. Mas, se você acabou invertendo, o mercado chegou a andar ali pouco mais de 200 pontos também nesse trade. Olha que oportunidade que você está tendo num gráfico curto de fazer gordura, fazer capital. Toma um stop de 60 pontos, pega 400 pontos na alta, depois pega 200. Felipe, se eu estopar aqui, você estopa curtinho ali, se eu não me engano eram também 50, 60 pontinhos de stop, tá? Acaba tomando o stop e vamos fazer a nossa conta? Vamos arredondar para ficar mais fácil a somatória. 60 pontos negativo, depois você ganha 400. Vamos usar as duas referências. A primeira referência, você executou com mais 200 e você estopou com menos 60. E o próximo, você teria uma outra oportunidade de vendedora dentro dessa região. Estopa de novo com menos 60 pontos. Vamos fazer a somatória na pior das hipóteses. Eu gosto de trazer sempre desse jeito, porque é muito mais fácil observar o lado negativo, com menos lucro e mais objetividade nas leituras. Menos 60, menos 60, menos 60, você tem menos 180 pontos. E mais 140. Automaticamente você finaliza ali até esse determinado horário com 220 pontos. Felipe, eu não fiz desse jeito. Eu executei e peguei essa operação aqui e saí com esses 200 pontos, porque já somou mais de 3 para 1. Somou para mim ali mais de 3 para 1 nesse trade, então para mim já era interessante sair ou pelo menos proteger. Então vamos considerar que foi com uma referência de alvo de 200 pontinhos. 400 mais 200, 600. 600 menos este stop e menos este stop, você finaliza o pregão com 580 pontos. Olha que legal. Olha aqui, perdão, 480, né? 400, 600, isso. 480 pontos. Olha que movimentação espetacular. Pouco mais ali de 400 pontos, 500 pontos, você finaliza um dia extremamente tranquilo. Operando de forma objetiva, operando de forma simplista e muito tranquila. Se você ainda esperou um pouco mais, você viu o mercado perdendo uma nova referência, porque o fundo que originou a quebra da estrutura, você marca aqui ou você marca aqui. Independente dos dois que você marcar, o mercado deu a movimentação inteira. Eu particularmente gosto de marcar sempre o mais expressivo, mas se você não marcou o mais expressivo, você marcou o menorzinho, você deveria ter efetuado essa compra, porque aqui poderia ser o ponto de liquidez, partindo da mesma ideia que a gente usou aqui
para trás. Se você não usou essa região e usou aqui embaixo como referência, você tem o quê? Uma oportunidade clara de voltar vendido dentro dessa região. Olha esse order block aqui, o mercado testa com muita maestria. E olha o trade que você acaba surfando de forma muito simplista. Teve dificuldade em fazer essa leitura? Por que você está tendo dificuldade na hora que o mercado está em andamento? Se você enxerga com facilidade toda essa movimentação. Então, muita atenção nos detalhes, galera. E eu falo sempre, e bato na tecla e faço assim com o pessoal lá na sala. Deixem marcado o seu gráfico, porque senão vocês vão se perder na hora que o movimento estiver acontecendo. Então, muita atenção em tudo que está te entregando a movimentação. Felipe, se eu usei isso aqui como como liquidez e usei isso aqui como quebra de estrutura, eu tenho que ser comprador nessa região? Obviamente que sim. Felipe, é bom comprar nessa região? Galera, se você toma esse stop, eu não questiono. Até falo com o pessoal, alguns stops a gente toma e não tem problema nenhum. Por que eu não entraria nessa região? Já era uma região que eu já busquei a operação dentro dela. Eu não gosto de pegar dentro da mesma região mais de um trade. O trade saudável já aconteceu. Esse trade, se acabar acontecendo, é top, mas eu prefiro ficar de fora. Felipe, eu analisei, eu marquei aqui embaixo, tanto que esse aqui era a primeira operação que a gente plotou no gráfico e o mercado não veio buscar de início, ele veio buscar logo depois. E olha mais um trade aqui, você levando trade, o famoso zone to zone. Objetivo simples e altamente lucrativo e eficaz. Sempre que você tiver uma movimentação de queda, dá para pegar trades no contra-tendência? Dá. Sempre que você estiver num movimento direcional, seja ele, vamos supor, dentro dessa referência aqui, de queda, seu alvo de uma movimentação de compra é levar até a máxima do dia, é romper essa máxima? Óbvio que não. É até a próxima região de liquidez, porque ali pode ser um ponto de parada. Se o mercado extrapolar e você estiver dentro do seu trade, você vai aumentar o seu percentual e o seu fator lucro. E se não, é muito mais prudente sair dentro dessa referência. E falo e bato na tecla e continuo usando com o pessoal da sala, galera. Não aumentem stops, não aumentem seus alvos antes do mercado confirmar. Sejam pacientes, claro, a gente vai tentar defender o máximo aqui, mas o seu alvo num gráfico curto é a região mais imponente. Observa a somatória que a gente fez. Quem de vocês aqui assistindo esse vídeo conseguiu colocar no bolso no pregão de sexta-feira ali 500 pontos? E nem tô falando desse expressivo trade aqui que passou liso. Olha a diferença. Se eu estou vendido dentro dessa região e vejo dentro desse ponto aqui, uma oportunidade de comprar, seja a forma que for a minha análise, tá? Seja eu ter usado isso aqui como um choque secundário, enfim, independente. Se eu usar essa referência e ver o mercado atacando, e ver um mercado sequencial nessa queda, eu vou inverter a mão aqui? Eu vou sair desse trade? Óbvio que não. Se eu estou aqui, estou vendo o mercado subindo lentamente, com dificuldade, cheio de marra para subir, eu quero ficar posicionado? Galera, é só observar os tipos de movimento que você tá. Isso não quer dizer que eu sei mais do que vocês, quer dizer que eu tenho que observar o movimento, contexto. Galera, não é somente você analisar um operacional por si só. Se você analisar ele por si só, você já vai ser altamente lucrativo. Por isso que eu falo que o diferencial nosso é a análise do comportamento do preço. É só você observar. Felipe, é porque na hora é difícil. Galera, tá subindo morto, o negócio tá subindo ali com maior dificuldade. Olha essa descida. Começou a acelerar, pegou gás aqui. Você vai sair de um trade que está 100% forte na queda. E olha só, mais uma oportunidade que o mercado te entrega. Cai, sobe, volta, ganha um choque secundário, cria liquidez. Olha a oportunidade de você comprar aqui de novo, barato, até novamente o zone to zone. Mas eu estava analisando continuação de queda. Olha aqui o Fair Value Gap aqui em aberto, que o mercado foi lá fechar para dar continuidade, logo acima da liquidez. Confesso também, não gosto muito desse tipo de Fair Value Gap em aberto por um único motivo. E que motivo é esse? Ele está colado na liquidez. Está colado acima da liquidez. Eu posso que ele fique um pouco mais afastado. Iria priorizar esse aqui para entrar, iria priorizar essa basezinha aqui para tentar fazer uma entrada. Mas se você for bastante analítico e quiser saber mais informações, é só você puxar aqui. O que era essa região aqui? Era um order block que se transformou num breaker block. Order block mais um Fair Value Gap em aberto é uma região muito imponente. Para os operadores clássicos aí que entendem, é uma troca de polaridade. Era o mercado que tinha um suporte e esse suporte se tornou resistência. E com essa captura de liquidez você tem a análise clara e muito objetiva de mais uma operação extremamente lucrativa. E você ainda poderia, sendo mais
ousado usar isso aqui como um choque e acabar tomando um stopzinho. Olha a quantidade de oportunidades que você teve neste pregão de sexta-feira. Um pregão extremamente técnico, volátil e muito, muito claro. No gráfico de 5 minutos, nós temos uma continuação para baixo, né? Nós temos a quebra e nós temos uma nova referência. Com essa nova referência, o nosso ponto de liquidez se torna aqui. Por quê? Porque o mercado não venceu um fundo. Dito isso, a abertura vai mostrar para a gente o que a gente pode pensar em fazer. Qual que é a nosso primeiro pensamento aqui? Esperar o mercado vir testar essas regiões superiores. O mais rápido possível, para mim, é sempre o mais interessante. Ou seja, este Fair Value Gap eu tomaria muita atenção para já ser vendedor nele, logo acima da liquidez. Caso o mercado supere e comece a subir, galera, eu quero ser vendedor somente aqui nessa região. Felipe, esse ponto aqui, caso o mercado pare, eu vou tomar um certo cuidado na hora de entrar nessa referência, mas é um ponto extremamente interessante também. Não deixa de ser oportunidade de entrada, tá? Mas eu vou priorizar o ponto 1 e o ponto 3. É bom entrar nos três, é sempre ótimo você pegar tudo que o mercado tem para te oferecer, mas priorize essa segunda oportunidade. Caso o mercado rompa essa região do 1, você vai tentar priorizar esse ponto do referência número 3. Capturou liquidez, quebrou estrutura. Teve alguma captura de liquidez nessa alta? Não. Então eu fico um pouco receoso nesse trade. Sou mais tranquilo em vender nesse camarada caso o mercado abra com gap de baixa? Obviamente. Olha a minha liquidez que vai se formar aqui. Olha um camarada que quebra uma estrutura aqui, mas se transforma apenas em liquidez, consegue vencer o fundo, deixando uma indução num pivôzinho de baixa. Esse repique aqui, meu amigo, sou extremamente vendedor nessa região. O gap não rompeu este fundo, eu vou tentar ser vendedor aqui. E já, claro, observando um movimento também contrário, tá? Caso o mercado faça essa possível movimentação. Olha o tanto de oportunidade que você tem dentro desse cenário, dentro desse contexto. Aqui no dólar, nós tínhamos esse topo e este fundo. O que você tem na abertura do dia para você usar como oportunidade? Infelizmente, galera, nada. Eu não posso ser um cara que vai chamar um trade mais rápido, onde o mercado não está me entregando. Parou no order block? Parou. Parou no order block, se você descer um tempo gráfico, você vai ver a mudança da característica, o repique e a sua entrada. Só que, dependendo de como você posiciona o seu stop, você toma um beijinho e vê o mercado indo a seu favor. Eu falo com o pessoal e dito, não gosto desse tipo de trade. É um trade para mim que está sem contexto, sem clareza. E se não tem contexto e não tem clareza, eu prefiro ficar de fora. Por quê? Onde que gera para mim o melhor dos mundos? Quando o mercado ganha essa estrutura. Melhor dos mundos, essa estrutura. Depois de ganhar, teve repique para me dar entrada? Infelizmente, não. Sem oportunidade de entrada, eu não vou ficar inventando trade onde não existe trade. Vou simplesmente fazer quando existir a oportunidade. Existiu para mim no pregão de sexta-feira no dólar, eu não enxerguei uma clareza nos trades. Então acabo ficando de fora. Felipe, mas eu poderia ser comprador no dólar aqui, porque ele voltou nessa região aqui, ó, voltou nesse ponto depois de ter quebrado essa estrutura. Beleza, mas eu não gosto, como eu falei no índice, de pegar uma segunda entrada. Observa aqui, o mercado voltou, fechou o pregão de quarta-feira, abriu dando alvo zone to zone e no repique ele te dá uma nova entrada. Eu quero usar a região duas vezes? Não. Se eu não quero usar a região duas vezes, eu prefiro ficar de fora. E se eu prefiro ficar de fora, não vou inventar trade de onde não existe dentro do meu operacional. Beleza? No mais, vocês têm que ser claros e objetivos nas suas análises. Não adianta querer inventar trade onde não existe operação. Onde não existe contexto para você entrar. Você só vai falar que existe trade porque deu certo. Não usem essas ilusões como clareza para operar. Porque essas ilusões no seu backtest está sempre lá te dando muita grana. Na hora que você está operando, você não vê o resultado se concretizar em financeiro com essas visões que você consegue enxergar. Felipe, o que você vê aqui para o dólar nessa condição de continuação? Galera, para mim é uma região muito, muito líquida, que tem muito dinheiro aqui nesse fundinho aqui, insano. Olha só a quantidade de oportunidade que você vai ter caso o mercado faça esse movimento de indução. Só que no movimento mais objetivo, ele quebra a estrutura, não
corrige os 50%, então esse aqui para mim é um fake boss, isso aqui para mim é liquidez. Automaticamente vão existir oportunidades de comprar mais rapidamente aqui embaixo. Pô, Felipe, mas eu acho que é movimentação de queda, então eu não quero ser comprador. Ele subiu aqui, foi para capturar liquidez, ó, parou na base ali e vai continuar caindo. Então o que que você vai aguardar? Essa quebra de estrutura e este repique para você conseguir vender. Ou mais objetivo, uma abertura sem gap de alta quebrando este topo, mas com gapzinho de alta te dando uma entrada logo na abertura, para aí sim você descer vendido com o dólar. Beleza? Paciência e atenção, uma semana megamente abençoada. Tamo junto. Preencha o formulário, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!